Olá, caros amigos do canal Benenor Nova Friburgo e Foco. Estamos aqui para fazer mais um vídeo acerca da Paraxá, nova Paraxá que já começou, a Paraxá da semana chamada Shelar. Estamos aqui com o Rumash Gabait, o nosso Rebbe, com os comentários do Rashi, os cigares nobres do Rebbe de Lubavitch, com comentários já interpolados. Também vamos fazer algumas coisas do comentário do Rumash Gutnick, tá, gente? Com alguns comentaristas. E dentro desse vídeo também vamos falar do livro Belos Valores, que tem aqui, e do Sabedoria do Dia do Rebbe, Dimensão Mística da Torá. Mas vou tentar ser, assim, o mais conciso, preciso possível também, dentro da Paraxá, tá bom, gente? Mas essa Paraxá vem com muitas explicações e temos que passar isso para vocês. Para o Hashem, vocês que é simpatizante do judaísmo, que ama o judaísmo, que ama a Torá, o povo judeu, está conosco no nosso Beit Novo Friburgo, um espaço preparado para você que quer servir a Hashem de uma forma apropriada, tá, gente? Ah, mas ele está fazendo proselitismo. Não, não estamos fazendo proselitismo, tá, gente? Proselitismo é um judeu tentar converter um idólatra ao judaísmo, ou uma pessoa que é bem-boa ao judaísmo, mas uma pessoa das nações que pratica as 7 leis monoteísta, tentar trazer um idólatra não para a religião, mas para o caminho verdadeiro de monoteísmo, isso não é proselitismo, tá, gente? Aprendam, tá? Porque ninguém nasceu idólatra, tá? Ninguém nasceu idólatra. Podemos ter aprendidos ser idólatras, dependendo do nascimento de onde nós nascemos. Mas ninguém, na sua origem, é idólatra, tá, gente? Então vamos lá. Essa é a primeira coisa a explicar. Ninguém aqui está trabalhando com proselitismo, tá, gente? As pessoas precisam entender muito isso daí, tá, gente? Vamos lá. Quiser aprender mais, vem ficar conosco no nosso Beit Novo Friburgo, tá bom, gente? E com o nosso... Porque eu sou emissário do Movimento Bem no Brasil, né? Meu nome é Cláudio, trabalho com o apoio do Rav Yaakov Lenskad e também do Moreira Antônio Márcio Braga, tá? O Rav Yaakov é o nosso rabino. Vamos lá, gente, falar aqui da Paraxá. A Paraxá começa de uma forma interessante. Ela está escrita assim, no Kneze 1. Vai gaber, Hashem Moshe Lemor, Shelah Lehanashi, Vi Yaturu, Et Eretz Kenaan, Asher Aninote, Livre Israel, Ishi Errad, Lemate, Avotave, Tishlahu, Nasci Marém. Bom, vou fazer aqui de acordo com o Rumash Gabait e depois vou explicar o que é essa tradução, tá bom, gente? O que o hebraico está falando, vou explicar na tradução. Vamos lá, gente. Vocês acham que eles eram espiões primeiro de verdade ou eles eram apenas homens? Porque a Torá usa o termo anashim, é homens. Para espiões é meraglim. O que vocês acham? Eram espiões de verdade? Ou eram pessoas enviadas para observar a terra e trazer um relato? Vamos lá, gente. Os espias, Shelar, 29 de Sivan, de 2449, dia seguinte da sua chegada a Ritma, Moshe falou ao povo dizendo que se preparasse para entrar na terra de Israel e apossasse dela. Mas o povo, exceto a tribo de Levi, pediu a Moshe que antes enviasse espiões à terra para que observasse. Moshe sabia que não era preciso observar a terra, pois Deus os guiaria e travaria a batalha por eles. Porém, concordou mesmo assim, pensando que se vissem, eles não temiam mandar espiões. Os israelitas retornariam o pedido, contudo não retiraram, retiraram o pedido, e contudo não retiraram. Apesar disso, Moshe achou que se enviasse homens para informar da qualidade da terra, o povo se entusiasmaria com a ideia de possuí-la, quando ouvisse os relatos positivos sobre ela. Portanto, consultou-se com Deus, e Deus falou a Moshe, vamos lá, gente, agora, envia homens, porque essa é a palavra certa, tá, gente? Envia homens, não eram espiões, envia homens. Se desejarem, as quais inspecionarão Canaã, que os dou aos israelitas.
Eu já lhe disse que é uma boa terra, porém, se não acredita em mim, que inspecione. No entanto, por duvidar de mim, agora correram o risco de interpretar mal o que virem, perdendo a oportunidade de herdar a terra. E verás o homem de cada tribo, para representar a cada tribo de seus pais. Cada um deve ser seu príncipe entre elas. Como termo príncipe, Deus referia-se a membro de cada tribo, ou chefe do clã. Mas os chefes tribais, que não tinham sido designados um mês e meio antes, havia necessidade de mandar um representante de cada tribo, porque o principal objetivo da missão era trazer informações sobre a qualidade da terra, e cada tribo que se distribuiria por qualidades específicas que a fariam valorizar aspectos diferentes da terra. Então Moshe viu os homens do deserto de Parã, com permissão de Deus, eram todos homens discípulos, líderes, homens guerreiros, no obstante, 10 dos 12 não pretendiam apenas inspecionar a terra, informar sobre ela, o que constituía o único propósito, porque Moshe enviara, tinha a intenção também de inspecionar a terra e ver como se poderia facilmente conquistá-la. Gente, então a gente agora dá uma breve paradinha, tá, gente? Uma breve paradinha para falar desta paraxá, tá, gente? Eu tô até com um livro aqui totalmente diferente do que eu peguei, porque o livro, ele tá aqui, da paraxá, tá, gente? Para mostrar para vocês esse grande relato que tem nesta paraxá, um relato especial, e ele vem dizendo assim nessa paraxá, né? Ele vem falando, em Bamidbar, 13:2, estudamos sobre o primeiro assunto desta paraxá, o envio de espiões à terra de Israel. Este tema foi escrito próximo ao último assunto da paraxá anterior, sobre difamação de Miriam. Por que, gente? Por que isso? Quanto a Moshe, que a deixou leprosa, Rashi explica a razão pela qual os dois temas foram escritos próximos um do outro. Uma explicação dos sábios, né, gente? Pois os espiões presenciaram o ocorrido com Miriam, punida com a lepra, e mesmo assim não assimilaram mensagem sobre a gravidade de difamar e caluniar, agindo exatamente dessa maneira contra a terra de Israel. Imagine, gente, aqui parece que a coisa de difamação foi mais grave de difamar a terra de Israel do que o erro de Miriam. Porque ali era a terra que a gente estava prometendo para o povo judeu. Que ali era a terra que eles iam morar, residir, cumprir mitzvot, fazer a vontade de Hashem, fazer dali um lugar que transmitisse luz para a humanidade. Então, foi um grave lashon hará. Vamos lá, gente. Pois o objetivo de saber e medir sobre os erros dos outros, aqui vamos lá. Infelizmente, mal fortunada é a pessoa que repete o mesmo erro dos outros, os quais cometeram anteriormente foram punidos. Ele não aprenda a devida lição, pois o objetivo de saber e meditar sobre os erros dos outros é para que isso nos sirva de exemplo, ensinamento para não cometermos mais a falha. A pessoa não deseja ver a verdade e não solicita, não achará reparo para sua alma, mesmo quando lhe mostre a verdade de forma clara e visível. E assim nos ensina Rabbi Nachman de Breslov, 1771-1810, sobre o Passuque em Ezequiel 1:1. Nefkeu Hashamai Eru Marot Elokim. A Shekevot deste Passuque forma a palavra Emuná. Então, gente, a Shekevot é aquelas palavras iniciais de cada palavra. Como nós estamos falando aqui, Nefkeu, né, a inicial que é o 1, Hashamai, a inicial que é o rei, e aqui Vaer, que é o Vav, e aqui é Marot, que é o Umen, e o Al, né, de Ekel, de Okim, que é o Aleph. E, então, quer dizer, juntos formam a palavra Emuná. Então, gente, a palavra Emuná, pois quando temos abrir os céus e divisões de Deus, a gente que vou te passar que forma a palavra emuná, pois quando temos fé, é possível enxergar a verdade. Gente, quando a pessoa tem fé, ela enxerga a verdade, ela enxerga o que está no seu caminho, ela consegue compreender aquilo que a Kadosh Baruch que é dela. Emuná, gente, fé. Então vamos lá, gente, continuando aqui a paraxá, em Bamidbar 13:2, como nós faremos aqui, tá, gente? Faremos no Passuque 3, para etapa 4. Em Bamidbar 13:2 aprendemos Shelah Leha Anashim,
envia para ti homens, como nós falamos, né? Envia para ti homens, não eram os peões. A Sofia que eu vou sublinhar assim, uma palavra raham, sabe? Esse que fato nos ensina que o Aga, que é de Israel, acrescenta sabedoria. A primeira também, que Deus disse a Moshe para designar homens, sábios e justos. Parece que a missão é importante. A palavra Shelah e Via possui 3 letras, e elas podem formar 2 outras palavras, referentes às características de espiões, que devem Lahash, falar em voz baixa, e Halash, fraca. Quer dizer, a característica dos espiões era falar em voz baixa e fraca. Vamos lá. Em Bamidbar 13:2 e 13, escrevemos sobre a ordem de viagem dos espiões. Foi enviado um Nassi, príncipe ou chefe de cada tribo. Podemos encontrar nessas palavras as letras Iesh, quem o possui, Nassi e de Ain, de nada. Ou seja, isso que nos ensina que quando o príncipe considera si próprio como nada e é humilde, isso que simplesmente comprova que ele possui grandes qualidades para exercer uma liderança boa e positiva, onde pensará na sociedade e suas necessidades. Então, quando nós temos uma característica de liderança, temos que ter qualidades de humildade, gente. Arrogante não serve para ser líder, porque ele vai esparramar, ele vai apenas atrapalhar, vai dividir, vai criar problemas. Certo, gente? Porém, se ele se considera si próprio como alguém importante e possui vaidades e sentimento evidencia a ausência de qualidades apropriadas para uma liderança. E podemos observar no final que foram os humildes, Yahushua e Caleb, e os vaidosos, os demais príncipes. Nós sabemos que nesta paraxá, gente, Josué e Caleb foram aqueles que se destacaram. Foram aqueles que trouxeram, além de trazer bons argumentos da terra, foram contra aqueles que se rebelaram e foram aqueles que lutaram para falar, não, temos condição de vencer, né? Temos condição de passar, temos condição de chegar. Foi com Moshe, vai ser conosco, gente. Então, aqui, mas os outros não se destacaram, foram vaidosos, se achavam importante e criaram uma rebelião muito grande contra contra Moshe e contra a terra que Deus prometeu. Então vamos lá, gente. Aqui agora, Bamidbar 13:4. Estes eram seus nomes, pela tribo de Ruben, Chamua, filho de Zacur, pela tribo de Simão, Shafate, filho de Rori, pela tribo de Judá, Caleb, filho de Efuné, pela tribo de Sarra, Igal, filho de José, pela tribo de Efraim, assistente de Moshe, Osés, filho de Num. Esse era o nome original de Josué, que é Yehoshua, pela tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu, pela tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, pela tribo de Yosef, a tribo de Menashe, Gadi, filho de Susi, pela tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, pela tribo de Asher, Setur, filho de Mihael, pela tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfici, pela tribo de Gad, Kiuel, filho de Mahi. Esses são os nomes dos homens que Moshe enviou para inspecionar a terra. Mas Moshe, nesse momento, formalmente mudou o nome de Oséias, filho de Nun, para Yehoshua, que significa salva-te, Deus. Os planos dos espiões, Moshe percebeu que os outros homens, agindo não só como inspetores, mas como espiões, correriam o risco de desvirtuar suas intenções e tirar falsas conclusões das evidências que reuniriam. Isso não era razão suficiente para impedir-os de ir, visto que tinham boas intenções, mas era motivo de cautela. Moshe enviou para inspecionar a qualidade de Canaã e disse: subi por esse caminho para a pior parte da terra, a primeira região seca ao sul, e depois subi ao monte para ver as melhores partes, de modo que fiqueis com boa impressão da terra ao fim de vossa expedição. Vede, qual é o efeito da terra sobre o povo que nela habita, se são fortes ou fracos, são poucos ou muitos, e quanto à provisão de água da terra em que habitam. É boa ou má, enquanto as cidades que residem moram em cidades abertas e fortalezas. Se moram em cidades abertas, significa que a terra os faz fortes e confiantes na própria força. Porém, se vivem em fortalezas, devem ser fracos. Como é o solo, rico pobre, e o mais importante, uma vez que Deus disse a Abraão que não dará a terra de Israel à sua descendência enquanto o pecado dos amoritas não tiver tornado completo. Deveis averiguar se ainda há um indivíduo justo vivendo nela, cujo mérito possa protegê-lo como a sombra da árvore, protege o sol ou não. Finalmente, sede corajosos e tomai exemplares.
no flico da terra trazendo de volta, para mostrarmos ainda que seja perigoso vocês podem de tal maneira. Moshe disse aos 12 representantes que inspecionassem toda a terra, pois ela ainda não foi dividida em territórios tribais, portanto não era possível que cada um vistoriasse apenas a área da tribo. Era a estação em que as primeiras uvas começam a amadurecer. Gente, então vamos aqui continuar falando desta paraxá, porque tem muitos assuntos importantes. Sabemos que Iov estava ali, e na próxima leitura a gente vamos falar o que estava acontecendo ali na terra, como as pessoas estavam morrendo, pessoas importantes como Iov, que estava grande mérito naquela terra, tá, gente? Vamos falar, Iov, que como nós sabemos, Jó, tá, gente? Então vamos lá, aqui, contar no versículo 13 a 5, como nós acabamos de ler, sobre os príncipes da tribo de Shimão. Tinha um príncipe da tribo de Shimão chamado Shafat, bem filho de Huri. Estes nomes denotam alusão aos Shoftim, juízes, que possuíam as letras Shofet, pois eles precisam ser Bnei Huri, livres, por possuir letras que Ben Huri, quando julgam sem temer a ninguém. Então aqui já temos uma grande lição, tá, gente? Em Bamidbar 13:16, podemos observar que Moshe mudou o nome de Oshea para Yehoshua, ou seja, acrescentou a letra Yud em seu nome. Moshe também abençoou para ser salvo dos maus conselhos dos demais espiões. Há umas explicações para esta mudança. A Guimatrina de Yud soma 10, correspondendo aos outros 10 espiões que falaram nesta missão. Moshe acrescentou esta letra para aumentar a força em seu nome, para Yehoshua poder superar as más influências dos espiões, tá, gente? E merecer também seus méritos. Outra explicação é que Moshe desejou abençoá-los para que o mérito dos 10 mandamentos da Torá o protegesse das ideias perversas dos demais espiões. Então, gente, a gente vai ver mais para frente no versículo 21, 22 e demais dias, acerca de Yehoshua e de Caleb. Mas o que temos que falar aqui, gente? Yehoshua recebeu esse Yud a mais. Recebeu uma atenção especial de Moshe. Por que tudo isso? Tinha um caminho, tinha uma história para ser contada lá na frente. E temos várias explicações dos sábios, dá para passar para vocês. Então aqui, gente, nessa história, nós vemos aqui, vamos passar aqui, pensar e agir. Pensar e agir, tá, gente? Temos que pensar e temos que agir. Deus falou a Moshe, envia para que homens, para que espiem a terra de Canaã. Homens, tá, gente? Eles iam inspecionar, vistoriar a terra. Homens, inspetores, não eram espiões, mas passou a ser espiões, sim. Por quê, gente? O relato que eles trouxeram, né, era totalmente contrário àquilo. Totalmente contrário àquilo que Moshe tinha passado para eles. Vamos lá, gente. Esta paraxá relata o episódio dos líderes que foram espionar a terra de Israel. A ideia de enviá-los foi que o povo, como explica o nosso sábio, Deus disse então a Moshe, envia para ti, ou seja, mande se quiser, a decisão é sua. Então, gente, a decisão era de Moshe, mas foi a mão de Hashem também, né? Foi a mão de Hashem, mas a decisão era de Moshe. O povo pediu, mas a decisão era de Moshe. Então vamos ver aqui, gente. Eles tinham que cumprir essa tarefa e tinham que cumprir de forma bem feita, tá, gente? Então vamos aqui falar, dentro do Rumash Kutnik também, algumas explicações, tá, gente? Algumas explicações acerca dos homens que foram enviados, e vi homens por você. Faz de Hassidut, vamos lá. Na faz de Hassidut diz assim: e vi homens por você. Uma viga de observância judaica incorpora dois elementos, seguir comandos diretos, especificados no Código de Lei Judaico, naquelas áreas que não são ditas pela lei judaica. Nós devemos utilizar nossa própria prudência para determinar qual ação mais apropriada, como Deus disse a Moshe aqui.
cada abordagem tem a sua vantagem única. Ao meter comandos divinos, Deus nos escolhe como seus parceiros, apesar do fato de sermos infinitamente inferiores a Ele. O comando então estabelece uma ponte que nos liga a Deus, de uma maneira que não seria possível de outra forma. No entanto, em uma relação que consiste apenas em comandos, nós permaneceríamos um parceiro inferior, passivo, a quem sempre o parceiro sênior diz o que fazer. Portanto, partir da nossa missão neste mundo é deixar do nosso próprio juízo, de forma que possamos nos tornar um parceiro igualitário e ativo com Deus. Por assim dizer, tomando algumas decisões por nós mesmos, enquanto que ao mesmo tempo agregamos ao nosso parceiro sênior. Baseado no Penserote, volume 13, página 412, 413. Shabbat para Shachirá, 5.649. Então, gente, Hashem era parceiro de Moshe. Moshe, parceiro, né, ali dos homens que foram enviados para espionar a terra, os Anashim. Então, gente, mas era decisão, o livre-arbítrio deles, de voltar com bons relatos, de fazer o povo ter mais emuná ou não. Será que eles não aprenderam com o erro de Miriam? Miriam, Deus, as passagens ficam juntas com uma com outra, para que eles pudessem aprender de Miriam, para não difamar, para não criar uma situação difícil. Trazendo para a nossa vida que nós que somos Benô e Batinoa, não podemos difamar, não podemos criar ações difíceis, uma vida difícil para nós, para a comunidade. Hoje temos o nosso Rabi Yaakov, que é o nosso rabino, temos o nosso Morelcão da Academia de Noé, temos os demais mentores, líderes. Você vai criar uma situação difícil entre os líderes. Você vai criar uma situação difícil de criar uma polêmica entre o povo. Não podemos. Temos que teimonar, temos que acreditar que Deus está na frente. Vai criar uma polêmica de ser contra Israel, contra o povo judeu, a favor do Irã, de um povo onde tem cabeça de pessoas assassinas, que querem destruição de Israel, que querem destruição do povo judeu, que querem varrer o povo judeu do mapa, querem destruir aqueles que têm a Torá, a palavra de dentro do seu coração. Não, gente. Então vamos acreditar, vamos confiar que Deus é com Israel, que Deus é conosco, e que Irã, ninguém terrorista vai prevalecer contra Israel, contra o povo judeu, e contra aqueles que são monoteístas, que amam Israel também não. Então estamos aqui nesta paraxá, gente. Temos certeza que não vai ter fracasso. Como diz o Rebbe, para o otimista virtuoso não há fracasso. Para o otimista virtuoso não há fracasso. Se você é otimista, se você é virtuoso, não vai ter fracasso. Temos certeza, não vai ter fracasso para Israel e nem para aqueles que são Benô e Batimô, que tem virtude, que tem força, que é otimista. Não vai ter fracasso. Então estamos aqui, gente. Vamos ler aqui as faíscas de Hassidut e daqui a pouco a sabedoria do dia para fechar essa paraxá. O que diz aqui nas faíscas de Hassidut? Quando as primeiras uvas amadureceram, porque era tempo das uvas, né? Mas Moshe falou para trazer o fruto, mas o que fizeram? Moshe não ordenou os espiões que trouxessem especificamente as uvas, mas apenas frutos. Vê no versículo 20, vocês. E nós vemos que eles trouxeram várias frutas, uvas, romãs e figos. Então, por que a Torá enfatiza que estava nessa estação em que as primeiras uvas amadureceram e não simplesmente menciona a época em que as frutas amadureceram? O processo de espionar a terra para conquistá-la, versículo 17 e 20, representa a nossa missão diária de avaliar sobre como avançar na conquista desse mundo físico para Deus, usando mais efetivamente o tempo e os recursos para a Torá. Então, gente, use mais os recursos que a gente deu. Deus te deu os recursos das 7 leis. Avalia a tua situação, avalia a tua vida, avalia a tua família, avalia a comunidade, avalia, mas de forma positiva. Temos que ver as coisas de forma positiva. Você vê que aqueles que estavam ali, eles não queriam entrar na terra de Canaã, queriam ficar no deserto, porque tinha maná fácil, tinha tudo fácil, tinha nuvem de glória, tinha água para eles, tinha tudo. Mas entrar para a terra de Israel, tinha que trabalhar,
liderar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e poderia até mesmo pegar seu cargo de liderança. Mas o que acontece, gente? O que acontece é que achei que é nosso envolvimento mesmo com o mundo físico, principalmente Benoit Batinoa. Então, gente, avalie a tua vida, se responsabilize pelas tuas avaliações e avalie de forma correta, porque isso que achei que é de cada um de nós, para que esse mundo se torne um mundo melhor. E não avalie o Irã como muitos estão avaliando o Irã de forma positiva, não. Avalie Israel de forma positiva, porque Israel tem um papel fundamental na história do mundo, um papel de trazer luz para esse mundo, de fazer esse mundo um mundo melhor. Mas os outros não. O negócio deles é sede de poder, de ganância, de autoritarismo. Baruch Hashem, que nós somos monoteístas, estamos lado a lado com o povo judeu, e nós estamos vendo o quanto carinho o povo judeu transmite para nós, o quanto nós recebemos. Baruch Hashem, Kadosh Baruch. Então, gente, avalie de forma positiva. Versículo 20 conclui que a meta desse processo é representada pelas uvas. As uvas são únicas pela visibilidade das suas sementes, através de suas peles. Significa que o objetivo da nossa observância é tornar transparente a pele física desse mundo para o seu processo espiritual mais elevado, baseado em Sirah Shabbat para Shashelá 5.650. Porque, gente, quanto mais você busca Deus, quanto mais você é influenciado pela Torá, pelas 7 leis noéticas, mais essa camada superficial, ela vai se afinando, a pele vai se afinando, e mais luz vai penetrando, a casca vai sendo descascada, mais luz vai penetrando, e mais você vai se transformando em uma pessoa transparente, mais pura, mais limpa. E é isso que a Shem quer de cada um de nós: transparência, clareza, limpeza, pureza. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, os limites, vamos lá, os limites da razão. Deus disse a Moisés: se você deseja enviar homens para explorar a terra de Canaã, Deus quer que entendamos claramente quais são os objetivos da nossa missão divina, os métodos por meio dos quais Ele quer que executemos, pois isso nos ajuda a cumprir com mais entusiasmo. É por isso que Moisés considerou apropriado e 20 exploradores para verificar qual seria a melhor maneira de conquistar a terra. Pensou que assim o povo sentiria mais entusiasmo por ela e nela e conquistá-la. O erro dos espiões consistiu em ir além do objetivo de sua missão, extrair conclusões pessoais a partir do que haviam visto. Moisés lhes havia pedido apenas que vissem a melhor maneira de conquistar a terra. Não se era possível conquistá-la, pois os espiões aprenderam o seguinte: mesmo quando nós servimos de nosso entendimento para cumprir a nossa missão divina, devemos ter em mente que o que estamos fazendo porque Deus o quer, que estamos fazendo por Ele. Assim, podemos ter certeza de estar fazendo uso do intelecto com o único fim de chegar àquela verdade objetiva, em vez de ficar juntando evidências que apoiam algum outro objetivo diferente, seja de forma consciente ou inconsciente. Licença útil, volume 23, livro Sabedoria do Dia, do Rebbe Lubavitch. Então, gente, aqui, em vez de você procurar evidências, coisas da tua mente para teus objetivos, busca o objetivo de Deus, porque cumprindo o objetivo de Hashem, o objetivo de Deus, você vai ter um sucesso e êxito inevitável. Aqui a Parashá, tá, gente? Shelá, a primeira aliá, que Hashem vos abençoe, Mashiach. Tudo bom?